Fique sabendo, volta recebendo no estúdio, como antecipamos para você, Reginaldo Vilar do Procon, está sempre à disposição do programa. Agradeço mais uma vez a presença, Reginaldo. E o tema hoje em específico, a discussão que é de muito tempo, o preço da gasolina. Aqui no nosso estado, a movimentação em relação a essa baixa está sendo diferente. Eu acho que o esclarecimento de vocês é importante para a população. Obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. E o problema da gasolina parece que vem perturbando muito o Brasil e, especificamente nesse momento, o Ceará, né? Que hoje tem a maior alta ou o maior preço da gasolina no Nordeste e é o quarto estado com gasolina mais cara no Brasil. Então, nós estamos recebendo agora denúncias, né, de abusividade de preço, não há uma razão, tendo em vista que houve uma diminuição no preço, né, na revenda do combustível, né, dos derivados. Essa alta é justamente no momento de baixa. Aí o que a gente estava conversando até aqui nos bastidores, que acredito que é como a galera também pensa em casa, a gasolina é um produto e o dono do posto é alguém que revende ele. Então, na lei, ele não tem como a gente estava falando aqui, a obrigação da baixa. O preço é ele que dá. Mas existe esse diálogo. Como é que funciona para o pessoal de casa entender como a precificação acontece? Não existe o controle de preço final ao consumidor, né? Então, no Brasil não existe isso, essa coisa de a gente fazer o controle de determinar qual é o preço que o consumidor final vai adquirir o valor do litro da gasolina, do combustível. Mas a gente tem que levar em consideração a abusividade dessa taxação, dessa precificação, o que a gente chama. Então, se o mercado de combustíveis no Brasil, derivado de petróleo, tem uma precificação internacional, não se justifica um aumento também agora no momento em que a própria Petrobras anunciou uma redução, né? Então, a gente tem que saber qual é a razão do Ceará, nesse momento, hoje, ter um preço maior no Nordeste e um dos maiores do Brasil. Nessa questão da precificação, quando o Procon vai até os postos, faz essa fiscalização, como é levado em consideração o abusivo? Qual a porcentagem? Como é que funciona o preço ideal que vocês... Na verdade, a gente procura saber por quanto ele comprou, qual o período que ele adquiriu, a gente verifica notas fiscais, na verdade, né? A compra pelo fornecedor aqui, o posto de gasolina, né? Aquele que revende, revendedor direto, né? Ele está comprando por quanto? Então, se ele está aumentando esse preço e não está justificando as razões, então a gente tem que analisar, né? Nós estamos num momento de inflação, mas também não se justifica aumentar por aumentar. A gente tem que fazer esse controle. Então, o Procon, essa semana, vai fazer uma demanda de fiscalizações, né? E é bom que se deixe esclarecido que esse pedido de fiscalizar os postos de gasolina é um pedido do governo federal, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, justamente para que a gente encontre uma justificativa para que, no Amapá, nós tenhamos a gasolina mais barata do Brasil, em São Paulo, a intermediária, e no Brasil e no Ceará, a mais cara. Então, qual é a razão? Nós sabemos também que tem a questão do ICMS, tem todo esse lobby também dos sindicatos, né? É uma categoria muito forte, que a gente pode dizer, mas nada impede que seja fiscalizada. O Procon existe justamente para fiscalizar e deixar o preço justo ao consumidor final. Essa questão do preço justo, você consegue hoje passar para a população um preço que estaria dentro das normas legais, para aquela pessoa que tem um posto na esquina de casa pensar, acredito que esse posto está atendendo o que é o ideal. A média da gasolina hoje, no Ceará, em Fortaleza, é 5,50. 5,55, né? Então, a gente viu semana passada, 8 dias atrás, você andar num posto de gasolina para abastecer, estava 5,40, 5,55, 5,60, e no dia seguinte, 5,80, 5,92, 6,15. Né? Não tem justificativa. Na semana em que a Petrobras anuncia a redução, então a gente tem que verificar. E um detalhe, você não compra combustível para armazenar. Ninguém estoca combustível, então se compra para vender. E justificar, eu comprei mais caro, a gasolina... Se fosse por aí, nesse sentido, se eu comprar a gasolina mais barata para vender, quando aumentasse, eu já teria o estoque para vender, ainda continuar a vender mais barato. Então, aqui, qual é a justificativa para aumentar o preço? Sim. Então, assim, é o inverso.
se anuncia a redução e eu aumento, temos que estar errado. E acredito que esse diálogo entre o PROCON de Maracanaú, o PROCON de Fortaleza, como é esse diálogo entre o PROCON em todo o estado, porque, como você falou, essa é uma demanda que vem do governo federal para que no estado do Ceará todo seja fiscalizado. Esse contato é diariamente para ver em que municípios já estão. Os órgãos de defesa do consumidor, eles são unidos, né? Nós temos o PROCON Fortaleza, nós temos o DECOM, o próprio Ministério Público, e nós temos também o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que são os órgãos que fazem a defesa do consumidor no Brasil. Então, nós temos as diretrizes de fiscalização, nós temos como se comunicar para saber como é que Fortaleza está agindo, como é que o Estado do Ceará vai agir e como é que o PROCON Maracanaú vai agir. Muito embora nós sejamos autônomos nas políticas de defesa do consumidor. Nós temos autonomia para fiscalizar, independente se Fortaleza está fiscalizando, né? Ou Sobral, ou Juazeiro, ou Crato. Então, a gente faz toda essa demanda de fiscalização, mas com a diretriz da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A gente sabe que o PROCON recebe diariamente muitas denúncias. Alguém que fez uma compra, não teve o produto recebido de forma ideal, procura o PROCON, faz esse trabalho e vai até vocês na busca por esse trabalho. Nessa questão da gasolina, o consumidor final, é comum ele procurar o PROCON? Como é que está esse diálogo com o povo? Geralmente, ele não procura em relação ao preço, mas ele procura em relação à qualidade do combustível. Então, isso é muito pertinente, porque a gente, além de se atentar pelo preço da gasolina, a gente tem que ficar atento também à qualidade da gasolina. Por isso que é importante que, quando você abasteça seu carro, você cobre a nota fiscal. Sabe por quê? É o único comprovante que a gente tem que aquele seu carro foi abastecido naquele posto. Nós já tivemos vários problemas de postos de combustíveis aqui em Maracanaú, em que nós acionamos através de uma reclamação do consumidor, porque danificou, teve problemas, né, injeção eletrônica, algum problema mecânico ou pela má qualidade do combustível. Isso a gente tem que estar muito atento também. Na questão dos postos de gasolina, voltando nessa questão do preço, os postos eles têm bandeiras, né? Tem, das devidas empresas, né, que gerenciam aquele posto. Mas esse posto ele é de alguém que adquiriu aquela bandeira. Essa fiscalização, ela é feita, a denúncia, todo o trabalho do PROCON, diretamente, única e exclusivamente ao dono do posto? Ou a bandeira que é colocada no posto também passa por essa... Não. Na verdade, a gente chega no posto de gasolina e verifica se ele tem a autorização para funcionar. A autorização do Estado, a autorização federal e a autorização do município. Se ele tem todo esse regramento para funcionar. A certificação do Corpo de Bombeiros, certificação, enfim, toda a documentação pertinente. Se ele não tem, a gente dá um prazo de 10, 20 dias para que ele se regularize, ou senão a gente interdita, pode até fechar. É importante saber que o PROCON tem autonomia e tem poder para fechar um posto de gasolina se ele não estiver atendendo às condições de funcionamento e às condições de venda. Então, eu acredito que nesse trabalho que vocês fazem, especificamente do preço da gasolina, antes é feito todo esse trabalho da questão, primeiro, se ele está podendo funcionar, e depois vem essa questão do preço. Isso. E na prática, como funciona a do preço? Primeiro, quando chega os fiscais de qualquer órgão, seja do PROCON, Fortaleza, ou do PROCON, do DECOM, porque aqui em Maracanã nós temos o PROCON municipal e temos o DECOM. Quando chega um fiscal, ele vai verificar a legalidade da empresa, a legalidade do posto. Toda a documentação dele. Se a documentação não estiver ok, a gente vai seguir as orientações para que haja uma fiscalização na qualidade do combustível. Depois disso, a gente vai verificar a composição de preço. Como é que ele chegou àquele preço. É por isso que é importante que o empresário, ali, o dono de um posto de gasolina, ele tem em mãos, quando for fiscalizado, todas as compras dos últimos 60 dias, para que a gente faça... Eu comprei por X... Então, minha gasolina é essa. Eu comprei por menos X, a gasolina é essa. Agora que diminuiu, por que você está valorizando o preço, majorando o preço? Então, a gente tem que estar atento a isso também. E cabe muito, né, aos consumidores que repassem essas condições para a gente. A falta de nota fiscal, o atendimento, ou então a qualidade do... Por exemplo, uma coisa que é importante... é que qualquer consumidor pode pedir a solicitação de um teste.
Pode qualidade. pedir? Pode, você chega lá e diz, eu quero que você faça um teste aqui na minha frente, né? Teste aqui de combustível. Né? Então, se justifica. E é também esclarecedor que muitos consumidores acham que o posto de combustível ele não pode pactuar preço diferente. Ele pode, sim. Exemplo, a gasolina pode ter... Você pode pagar pela gasolina pagando à vista, em dinheiro, no débito, no cartão no débito ou no crédito e também no Pix. Então, o posto de gasolina ele pode ter 3 ou mais composição de preço. O preço à vista, em espécie, em dinheiro, ali na hora, o preço no débito, o preço no cartão a crédito e o Pix. O que é que precisa ser feito? É que essa informação esteja clara lá no posto. Por exemplo, se você é consumidor, abastece aqui meu carro aqui R$100. Depois ele vai prestar informação que tem que ser só em dinheiro, aí já foi. Muita gente não anda com dinheiro, anda com cartão de crédito. E muita gente não tem débito, só tem crédito. Então, o posto, se ele não tiver essa informação clara, objetiva, que o consumidor, quando chegue no posto, chega ali perto da bomba, já identifique que, saiba assim, eu não posso abastecer meu carro aqui porque eu estou sem dinheiro ou estou sem cartão. Entendeu? Porque fica claro lá, né? Isso, na realidade, é alterações de centavo no preço de cada litro, né? Isso. No cartão tanto, no dinheiro tanto. Essa informação tem que estar visível. A gente passa muitas vezes aqui pelos postos aqui de Maracanã e essa informação não está visível. Então, e a gente não pode culpar o consumidor pela falta dessa informação. Então, se o dono do combustível ali abasteceu R$100 e depois ele vai dizer, ó, você tem que pagar aqui em dinheiro, aí eu disse, onde é que tem essa informação? Então, você tem que estar muito ciente que o consumidor, nessa relação, ele também é vulnerável. Então, a condição de identificar o preço é do fornecedor. No consumidor, ele tem que ele está preocupado em abastecer. Tem que estar tudo bem claro para ele. Bem claro, tem que estar tudo bem claro, tem que estar muito visível. E essa transparência do posto de combustível, ali, de gasolina, ali, tem que ser muito boa em relação ao consumidor que vai lá no posto. Porque, muito embora o consumidor tenha preferência por alguns, o posto ali está para atender o consumidor. Então, o consumidor é para ser bem atendido, igual um cliente. É um cliente, né? E quando você não é bem recebido, quando a sua gasolina não é boa, o que é que você faz? Você não volta mais. Ou você vai fazer uma denúncia, né? E isso, o dono do posto de gasolina tem que receber bem, tem que emitir nota fiscal, tem que ser transparente na informação do preço, na composição. E essa transparência nós vamos cobrar agora durante essa semana. Aquilo que você falou foi interessante, a questão de você poder solicitar o teste de combustível. Não me surpreende, eu acredito que talvez muitos empregados daquele posto nem saibam que o cliente tem direito a isso. Ou talvez não estejam nem preparados para a realização desse teste. Como proceder se você solicita e não é feito? Aí você vai no PROCON. Você tem que ir no PROCON e dizer, olha, eu solicitei, e lá naquele posto não tem o teste de qualidade. Né? Às vezes não chega a ser necessário porque um consumidor mesmo ele não tem o conhecimento técnico. Né? Então, só quando quebrar que ele vai imaginar que foi isso. Né? Que foi isso. Aí quando ele põe ali no seu carro um combustível sem ter qualidade, adulterado, ou fraco, ou misturado, né? O seu carro, como diz no vocabulário popular, vai engoiar, né? E vai danificar vai causar algum problema no carro. A reclamação, se ele não tiver a boa informação de onde ele abasteceu, fica difícil. Muitas vezes o consumidor chega no PROCON e diz, olha, eu abasteci meu carro, eu saí de lá, o carro deu problema. Apareceu, o carro parou, não conseguiu, deu pane. Aí ele perde Isso é tão complicado que perde até a garantia do veículo, se for constatado que foi o uso indevido de gasolina adulterada. Né? Então, tem que ficar muito atento. Saber que, se você não cobrar uma boa qualidade no seu posto de gasolina, peça a nota fiscal. A nota fiscal é o seu comprovante que você está pagando e é o seu objeto ali de reclamação.
E para a gente reforçar, para a galera que está acompanhando a gente, em especial nessa questão do preço da gasolina, reforçar como chegar até o PROCON, como buscar contato e participar dessa fiscalização junto a vocês. O PROCON fica, nós estamos em sede nova, né? Nós estamos ali com a sede completamente nova, toda amparada de técnicos para receber qualquer tipo de reclamação e qualquer tipo de reclamante. Nós estamos na Rua 4, 370, ali pertinho do Corpo de Bombeiro, bem no centro da cidade. E nós vamos abrir agora um atendimento na Pajuçara. Depois eu volto aqui para dizer para você. E também nós estamos descentralizando o atendimento do PROCON, para que o morador, né, lá de Pajuçara ele não tenha que se deslocar aqui para o centro da cidade para fazer a reclamação dele. Então, nós temos hoje essa preocupação de levar o PROCON para perto do consumidor. Qual é a função do PROCON? Proteger o consumidor. Então, a gente tem que estar perto, né? A gente tem que ir. Se ele tem dificuldade de chegar até o PROCON, nós vamos até ele. Nós vamos fazer campanha agora em bairros. Nós saímos agora de uma campanha em salas de aula. Passamos uma semana aí em salas de aula. Fizemos agora palestra na Secretaria de Recursos Humanos. Vamos trazer a Enel e a CAGES, que são, aqui eu posso dizer, porque é público, uma das maiores empresas reclamadas, né? E para que conscientize também como é a questão da composição da conta de energia, né? E como é que é calculado. Que é calculado, você recebe a conta, mas tem aquelas letrinhas lá pequenas, e a gente precisa passar essa clareza na composição de energia, né? Até porque combustível e energia estão juntos, né? Quando um aumenta, também a probabilidade de aumentar, porque tudo são dolarizados, né? Uhum. E voltando à questão do combustível, nós tivemos de janeiro para cá mais de 12% de aumento. Então, essa política de dolarização dos combustíveis, ela afeta todo mundo, né? Afeta todo. Você abastece seu carro aqui com a gasolina mais alta, mas o pão vai aumentar, exato, a distribuição do pão vai ficar mais encarecida, toda a cadeia produtiva ela aumenta. Por quê? Porque a gasolina e o combustível aumentou. Nós não temos passagens, por exemplo, passagem aérea está caríssima, passagem de rodoviária também está cara. Então, tudo isso é uma composição de preço. Se você aumenta de forma não justificada o preço da gasolina, o preço final, você está justificando todos os outros aumentos. Então, isso é muito prejudicial para todo consumidor. Nós temos aqui uma Ceasa ao nosso lado, a gente vê a movimentação de caminhão chegando de toda parte do estado com esses produtos. Se o combustível aumenta, já chega para a gente aqui as frutas, o hortifruti, consequentemente mais caro. E nós sabemos que a distribuição de produto perecível no Brasil, a grande maioria é feito pelo transporte rodoviário. Uhum. Né? Então, se aumenta a gasolina, com certeza esse aumento vai chegar no consumidor final. E isso que a gente não quer. Isso gera diminuição de poder aquisitivo, gera ainda mais um processo inflacionário, que é o que também hoje não interessa ao Brasil. Nós temos um processo inflacionário crescente, mas a tendência é que ela diminua. Então, se nós não tivermos um controle do preço da gasolina, a gente pode gerar mais um processo inflacionário. Lembrando também que, diferentemente do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, né, o consumidor ele controla também preço. Né? Controla como? Com a oferta e com a demanda. Então, é porque nós não temos transportes públicos. Se nós tivéssemos transportes públicos que dissesse assim, hoje eu não vou abastecer meu carro e pressionasse ao mercado, com certeza o preço da gasolina baixaria, como acontece em alguns países que tem metrô, que tem um sistema de deslocamento que atenda 24 horas a população. Então, é muito importante que a gente pressione também para que haja uma diminuição no preço da gasolina. Pressione todos os setores da economia. É isso aí. E a procura, só para a gente reforçar para o pessoal que quer entrar em contato com o PROCON, nota fiscal é o mínimo que você deve ter em mãos e um documento com foto, só para a gente deixar bem claro como chegar ao PROCON. Documento com foto, ou se você não puder ir, você pode mandar um procurador, ele assina lá na hora. Então, fica muito interessante que, agora, a falta de nota fiscal vai impedir ele abrir uma reclamação? Não vai. Porque se ele disser, o Patrick abasteceu o carro dele naquele posto e o posto não deu nota fiscal,
e ele tiver algum tipo de comprovante, nós também iremos lá. E ainda tem um agravante, saber por que ele não emitiu nota fiscal. Se, por exemplo, o seu comprovante do cartão de crédito, se você ali a gente identifica. Ali já é um comprovante? Já é um comprovante, identifica que você pagou aquele posto. Então, e lá na hora, por que você não emitiu a nota fiscal? Que já é outra denúncia. Eu digo que eu, particularmente, não gosto quando me perguntam se eu quero a nota fiscal e se eu quero o meu comprovante de cartão. No final do mês eu estou com tudo juntinho. É uma obrigação. Não é uma opção, você já tem que entregar. Não é uma opção, não é uma opção. O seu boletozinho, o seu papelzinho, do seu comprovante do cartão de crédito, você pode até receber no seu celular. Você tem o comprovante ali no acesso ao banco. Mas a nota fiscal não é eu querer, é a obrigação dele. Se eu não quiser receber, eu posso receber e descartar. Né? Mas é a obrigação do fornecedor, legalizado, comprometido com o trabalho que propõe a fazer e com a defesa do consumidor, que emita a nota fiscal no ato da compra, seja para combustível, seja... Se você for comprar um carro, você vai dispensar? Né? Se você for comprar uma moto, uma bicicleta, por que você tem que dispensar? Porque é pouco. Porque muitas vezes a pessoa associa a importância dela ao valor da compra, né? Ao valor da compra. Se você compra uma coisa de 10, 15 reais, mas some por mês o que você compra de 10, 15 reais. Some isso, para ver se não dá um aumento. Para você dar a importância. Para você dar importância. Pegue o seu cartão de crédito e veja lá, foi 10, foi 15, foi 20, foi 30. E aquilo, somando aquilo. Por exemplo, outro dia eu fiz uma compra particular, um valor até razoável. 10 dias depois, eu vi que a nota fiscal tinha sido emitida por 30% do valor da compra. Custou R$4.000, o que eu comprei, R$4.800, um pouquinho aí. A nota saiu por 800 e pouco. A nota fiscal tinha R$1.500, com o desconto foi emitida por 800 e pouco. Fiquei indignado. Eu fui lá e disse, olha, eu quero a nota cheia. Eu quero pelo que eu paguei. Está aqui o comprovante. O interessante é que o cartão de crédito era um valor, o recibo que ele me deu tinha outro valor e a nota fiscal era outro valor. 3 valores diferentes. Aí eu fiz a proposta. Ou você me dá o desconto baseado na nota fiscal e eu fico com um produto mais caro, ou você emite uma nova nota. Que nesse caso você podia pedir o produto pelo preço que tem na nota. Claro. Porque então, saiu como esse preço. Claro. Ele não houve justificativa para que ele não percebesse o erro dele. Agora, eu é que tenho que ir atrás. Agora, quem não pode ir? Certo? Quem não lê a nota? Quem não tem essa preocupação? Quem não recebeu a nota? Quem não recebeu a nota? Então, a gente tem que... Comece fazendo o seu... Às vezes, o fornecedor ele acha que o consumidor tem que ser antipático. Na maioria das vezes, nós até que fazemos o PROCON na fiscalização, somos um pouco antipatizados. Mas a defesa que a gente faz do consumidor é tão interessante, tão boa, que você se apaixona. Porque você passa a viver isso no seu dia a dia. Você passa a ser mais exigente. Né? Então, quando você passa a conhecer os seus direitos, quando você passa a permanecer na sua vontade de fazer o que é certo, você passa a cobrar mais. E muitas vezes a pessoa está fazendo uma briga por causa de R$20, por causa de 30, mas não é pelo valor, como a gente está falando aqui, é pela maneira que foi dada a situação, não é? Eu acho que muitas vezes a pessoa deixa de reivindicar com vergonha. Vão pensar que eu estou fazendo uma briga por R$10, mas não é bem assim, né? Vamos dar exemplo. Você pode comprar um prato, né, por R$200, alguma refeição. Mas você pode comprar algum alimento para você consumir imediatamente por 20, por 15, no mesmo local ou no shopping. Dá exemplo aqui, o shopping, que vende ali. Se você não se atentar para a qualidade e para o seu direito consumidor, o seu R$20 pode lhe adoecer também. A gente não preserva só o poder de compra do consumidor, a gente preserva a saúde do consumidor, que também é o mais importante. Quando você preserva o direito do consumidor, os deveres do fornecedor, a gente está preservando a relação de consumo que há entre eles. E a gente também está preservando a saúde.
né? A gente tem que lutar para que o produto que o consumidor compre não venha com vícios nem venha com defeito. O defeito pode danificar, né? Pode macular, pode comprometer a saúde do consumidor. E o vício pode diminuir a satisfação do consumidor. Todo consumidor, quando compra um produto, ele quer ter satisfação. Seja com a coxinha, né, para consumir, um sanduíche ou um celular. Né, um celular mais barato ou mais caro. Então, ele tem que ter a satisfação. E o consumidor tem que ter a certeza que o fornecedor vai lhe atender na medida da sua reclamação. Quando o consumidor não é recebido e não é atendido pelo consumidor, a presença de poder de polícia do PROCON é forte. É isso aí, Reginaldo. É multa, sanção. A gente está falando, para resumir para a galera, que não é o que foi comprado onde foi. É simplesmente a relação de cliente e quem fornece. A gente não deixa aqui, compre nesse ou naquele. Compre aonde você quer comprar, mas compre com a certeza que você está comprando bem. Tendo a garantia que a loja pode lhe dar, que o fornecedor pode lhe ofertar, mas sabendo que compre de acordo com a sua vontade, mas de acordo com aquilo que você pode pagar, que também é importante. Porque é importante a gente deixar claro e tirar isso que a galera tem na cabeça, que quem pagou mais caro tem mais direito. Você comprou junto ao fornecedor, está errado, meu amigo, pode ser independente do valor. O direito é seu. É muito importante que a gente faça o seguinte, a gente compare o poder aquisitivo de dois produtos caros e do produto caro para o mais barato. Mas não fique comparando, porque é mais barato, eu vou desprezar o meu direito. Uhum. Por exemplo, se você pega uma pessoa que é muito rica, que tem um poder aquisitivo muito grande, talvez uma bicicleta para ela não seja muito... Mas ela vai cobrar. Né? Não seja um produto caro. Da mesma forma, não se preocupe com o poder aquisitivo dos outros, se preocupe com o seu. Né? E se preocupe para saber se você está sendo bem atendido, se você está bem... Nós, no PROCON, não discriminamos ninguém pelo produto que compra. Se você comprou uma Ferrari, se você comprou uma coxinha, se você comprou uma bicicleta, se você comprou uma peça de carro, se você comprou um celular, nós atendemos da mesma forma. A vulnerabilidade do consumidor é independente do poder aquisitivo dela, do dinheiro. Agora, o que a gente vai procurar também é saber se essa vulnerabilidade ela é agravada, se ela é técnica. Porque, por exemplo, é o que eu disse até uma vez aqui, quem compra uma Ferrari não sabe como é que ela funciona. Gosta da Ferrari, vai saber dirigir. É da mesma forma de quem compra um produto mais barato, de 100, 200 reais, porque não sabe como é que ele compra, como é o funcionamento, como ele chegou a ser fabricado. A vulnerabilidade é a mesma coisa. Agora, a hipossuficiência é que a gente vai verificar. Por exemplo, quando o idoso chega para comprar um celular, e se o vendedor abusa da condição dele de vendedor e acha que aquela pessoa é idosa e pode, como a gente diz no linguajar popular, empurrar um produto, porque está vendo ali na frente dele um idoso, aí a gente chama de hipossuficiência, né, que ele está tratando com a pessoa que tem menos conhecimento e vulnerabilidade também agravada por ser um idoso. Ele está se aproveitando daquela situação. Você falou aí da questão do poder aquisitivo. Nesses anos todos de experiência ali no PROCON, você já conseguiu diagnosticar ou existe um padrão, o do poder aquisitivo mais elevado, ele tem mais noção dos direitos? O do de menor poder aquisitivo, ele fica meio perdido em questão desses direitos que ele tem e nem sabe que tem? Você já tem uma noção desse padrão? Dá para a gente falar sobre isso? A gente sabe que quem tem mais... condição, tem mais acesso à informação. Talvez que tenha estudado ou tenha tido acesso ao estudo, ele possa vir a ter um pouco mais de conhecimento na esfera do direito do consumidor. E a gente sabe também que aquela pessoa que tem menos condições, que não tem acesso a todas as informações, o conhecimento dela é bem razoável, né? Não diminui. Mas aí é que entra o papel do consumidor.
Porque a grande maioria dos consumidores, né, se preocupa, ou quase não se preocupa em saber o seu direito de consumidor. Hoje, por exemplo, aqui em Maracanaú, todo mundo sabe que existe o PROCON. Então, a nossa demanda é muito crescente. Por quê? Porque sabe que quando a gente chega no shopping, a gente chega nas escolas, a gente chega com o pai, com a mãe, a gente chega no adolescente. Essas últimas campanhas que a gente tem feito sobre o consumo e a violência nas escolas, justamente pela essa falta de informação. Então, quando a gente leva informação, a gente está levando conhecimento e a gente está levando melhoria de vida. Mas o conhecimento técnico, o direito do consumidor, depende muito do acesso que aquela pessoa teve de informações no âmbito de trabalho, na questão familiar, na questão de estudo mesmo, né? É por isso que a gente trata com aquele mais vulnerável, aquele que não tem conhecimento jurídico, aquele que não tem conhecimento técnico, essa vulnerabilidade. E a gente se preocupa tanto com a questão da vulnerabilidade que a gente diz que aquela empresa, por ela ser mais forte na relação de consumo, ela tem o dever de prestar informações até de condições mesmo de venda, condições mesmo porque você recebe, por exemplo, quando você faz um seguro, né, estendido, tem 4 páginas ali, 5 páginas com uma letrinha bem pequenininha. Você acha que quem vai comprar vai ter tempo de ler? E a vulnerabilidade dele jurídica, ele vai entender os termos jurídicos? A gente, às vezes, não entende que é da área. Uhum. A gente precisa pesquisar. Então, isso a gente chama vulnerabilidade jurídica. E sobre o funcionamento de uma máquina ou de um televisor, vulnerabilidade técnica. Ninguém compra um televisor achando que vai entender tudo sobre o televisor. Você vai assistir, você vai utilizar o televisor. Né? Então, esse é o papel educacional dos órgãos de defesa do consumidor. E eu digo, mais uma vez, o PROCON é um órgão que inicialmente leva a educação de cidadania, de conhecimento, de políticas relacionadas à defesa do consumidor, trazendo para os consumidores cidadania, direito. Direito é cidadania e cidadania é direito. É por isso que a gente sempre reforça que a TV Potiguara está de portas abertas para esses esclarecimentos e deixar tudo bem mais claro para o povo. Eu fico muito satisfeito porque, como se diz aí no linguajar mais popular também, nós estamos bombando, né? Então, assim, isso é o acesso que a gente tem nas redes sociais é interessante e é crescente porque está demonstrando interesse da população. Nós temos em Maracanaú uma população que merece ser assistida quanto ao direito do consumidor, porque é uma cidade com um polo industrial muito grande, exato, crescente, o poder aquisitivo do povo está crescendo, aflorado, o comércio aflorado, nós temos shopping, nós temos um mercado informal ainda, e é interessante também, nós vamos no mercado informal. Claro que o tratamento que é dado numa empresa que tem a obrigação, que tem a fortaleza do poder de venda, de barganha, ninguém vai tratar da mesma forma aquele menos favorecido na questão da venda. Né? Às vezes a gente precisa, às vezes ele abre uma pequena empresa e a gente precisa lá na fiscalização dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, isso é o papel também que a gente está chegando junto com o CDL, para que ele diminua a informalidade no comércio. Mas é interessante esse nosso bate-papo, você fala que está bombando, porque acredito que chega muito no empreendedor que às vezes não tem nem noção realmente da forma correta de tratar o cliente e passa a ser um bate-papo construtivo e educacional para ele, que agora sabe de que forma ele deve atender aqueles que chegam até ele. Então a gente está fazendo esse trabalho junto com fornecedores para que diga, fornecedor, do jeito que nós atuamos na educação do consumidor, a gente precisa educar também vocês para que vocês não sejam penalizados, não haja sanções. Nós temos hoje, nós estamos hoje fazendo conversas paralelas, né? Assim, dentro do PROCON, um bate-papo com bancos, gerentes de bancos, para que diminua a reclamação. Nós sabemos que período que todos os servidores públicos ou aposentados, pensionistas, do primeiro de cada mês ao 15º dia, nós sabemos que o banco fica lotado, né?
Mas nós temos uma lei municipal que garante o tempo de espera no banco e nós temos uma lei federal também. Então, quando a gente vai fiscalizar um banco, a gente vai no gerente e diz assim, olha, essa demora está meia hora, 40 minutos de espera, 1 hora de espera. E o que acontece nesse caso? O que é o consumidor, quando passa 1 hora no banco? O que ele deve fazer? Ele recebe uma senhazinha. Ele tem que guardar aquela senha e levar para nós. Da hora que ele emitiu aquela senha e da hora que ele foi atendido. É importante, porque quando ele vai no caixa, o caixa pede aquela senhazinha para ele, às vezes descarta. É importante que ele mostre, ou então que ele fotografe, e também no documento que ele está autenticando, no procedimento que ele está fazendo no banco, ele tem algum tipo de comprovante que diga que eu cheguei no banco ao meio-dia e saí de lá às 13h30, passei 1 hora para ser atendido, 1h30 para ser atendido. Então, isso é relação de consumo. O banco é um poder grande na frente do consumidor pequeno. E não tem como fiscalizá-los com o mesmo peso, né? Não tem como. Como é que eu vou penalizar um consumidor que vai no banco fazer um saque, precisa de 1h30, vai fazer um pagamento? Agora me diga, um consumidor idoso, né? Uma gestante que precisa... Porque até nessa questão preferencial, a gente sabe que existe muita demora também. Né? E é bom que saiba que atendimento preferencial não é para ter mais um guichê preferencial, nem bancos, nem em supermercado. Todos os atendimentos são preferenciais, respeitando a condição do idoso e daquele mais idoso, acima de 80 anos. Porque se a gente coloca um guichê especificamente para o preferencial e a gente tem ali 50 pessoas para o preferencial, ali vai ter uma espera gigante. Vai esperar do mesmo jeito. Então, em supermercados, em bancos, os atendimentos devem ser todos preferenciais. Todos os caixas têm que fazer atendimento de forma preferencial para aqueles que são preferenciais. Se você é contratado por um banco ou por um supermercado, você tem que passar por treinamento para atender o idoso e aquele que tem algum tipo de necessidade especial. Reginaldo, a gente agradece mais uma vez a disponibilidade. Obrigado a você mais uma vez. Daqui uns dias você está de volta, né? Vamos falar do ponto de apoio do PROCON lá na Pajuçara. Lá na Pajuçara. Não falta assunto, né? Nós vamos fazer um ponto de apoio no Feira Center, na Pajuçara, e estamos criando aí a necessidade no Mucunã, que são os polos de atendimento. É uma demanda que vai chegando até vocês e estudando. A gente precisa ter ali. É com o tempo que vai identificando os pontos de apoio, os locais ideais para esses pontos de apoio. Né? Nós estamos hoje funcionando só mais uma vez, na Rua 4, número 370. Nós estamos para atender. Se quiser fazer denúncia, pode ir lá presencialmente ou passar por e-mail, é procon@maracanaú.ce.gov.br. E o telefone é 3521-5900. Estamos lá à disposição de todo maracanauense, Só dando detalhe, nós hoje no PROCON, nós somos reconhecidos no Estado. Nós treinamos alguns PROCONs que vão ser abertos aqui na Pajuçara, em Cascavel. Então, nós somos referência hoje em atendimento, em resolutividade. Nós temos um potencial e um grau de solução desses conflitos de 96% a 97%. Maracanaú sempre sendo referência. Só para frisar para a galera, o atendimento é de segunda a sexta? De segunda a sexta, de 8 às 16 horas. Estamos lá à disposição. Teve dúvida? Quer saber se pode reclamar? Quer saber se há preço abusivo? O que é? Tudo relacionado ao direito do consumidor, vá ao PROCON. A gente atende fornecedor e consumidor da mesma forma. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. TV Potiguara de portas abertas. Mais uma vez a você. Qualquer novidade ou movimentação diferenciada no comércio, Reginaldo Vilar volta. Ou para o estúdio, a gente se encontra na rua e faz uma pauta para você. Lembrando que fornecedor trate bem o consumidor, porque é quem faz a sua vida melhor. É isso aí. Daqui a pouquinho eu fico sabendo que está de volta com mais informação para você.